Trump sempre dá para trás, né? A gente sabe disso. E falando sobre o Lula, até ele conseguiu fazer com que a direita, o Eduardo Bolsonaro, afundasse ainda mais. A gente vai falar do Eduardo Bolsonaro, do Paulo Figueiredo, mas primeiro vamos ver o que aconteceu ontem, né? Eu estava fora, estava com os amigos na casa, estava não sei o quê, estava com meu filho, e aí começou, você viu que o Trump, não sei o quê, tal. Falei, porra, bicho, no feriado, Trump, no feriado, mano. Mas aconteceu o seguinte, aqui a gente está vendo o tarifaço dos Estados Unidos e que continua com 40%, que deixou de ser taxado. Na quinta-feira, o governo de Donald Trump retirou o tarifaço sobre carne bovina, café, açaí, cacau e diversos outros itens. O governo brasileiro diz que vai continuar tentando derrubar a tarifa extra para o restante dos produtos, assim como também a lei Magnitsky do Alexandre de Moraes, que hoje em dia também não faz nenhuma diferença para o Brasil, não faz diferença nenhuma, né? E essa tarifa, sim. Vamos ver o que o Lula falou sobre essa queda da tarifa em que o Trump anunciou na quinta-feira. Eu estou feliz, porque o presidente Trump já começou a reduzir algumas taxações que eles tinham feito em alguns produtos brasileiros. E essas coisas vão acontecer na medida em que a gente consiga galgar respeito das pessoas. Ninguém respeita quem não se respeita. Ninguém. Em política, em economia, não tem mágica. Você tem que fazer aquilo que é possível fazer, na hora que você tem que fazer, sem pregar ninguém de sobressalto. Tá aqui o Lula falando, né? A gente vai ver os produtos que foram retaxados aqui, produtos com tarifaço que continuam. Máquinas, motores, calçados, café solúvel, pescados e mel. O produto sem tarifaço, carne bovina, todas as categorias, café verde, torrado e derivados, frutas frescas, congeladas e processadas, incluindo aí o açaí, manga, abacaxi, banana, laranja, cacau e derivados, especiarias, pimenta, gengibre, canela, cúrcuma, raízes e tubérculos, mandioca em todas as formas, sucos e polpas de frutas, fertilizantes, né? A retirada da tarifa de 40% vale para os produtos que chegaram aos Estados Unidos a partir de 13 de novembro. A data coincide com a reunião entre o ministro da Relações Exteriores brasileiro, Mauro Vieira, e o secretário dos Estados Unidos, Marco Rubio, quando o tema foi discutido. O Trump mandou uma carta, né? Cita a conversa com o presidente Lula no início de outubro e afirma que a retirada das tarifas é resultado das negociações entre os dois governos. Em 6 de outubro de 2025, abre aspas para o Trump, participei de uma conversa telefônica com o presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva, durante a qual concordamos em iniciar negociações para abordar as preocupações identificadas no decreto executivo 14.323. Essas negociações estão em andamento, diz Trump no documento. Calejão, te pegou de surpresa? Depois o André fala da parte econômica, o que isso vai mudar, né? Até porque o Brasil não tinha sentido nada, né? Não fez cócegas na gente essa sobretaxação, né? De que tem carne, café e tudo mais. Calejão, o que você sabe aí, o que você ouviu e o que você pode falar sobre essa retirada das taxas em itens aí importantíssimos para o agronegócio aqui no Brasil? O Brasil, acho que é mais uma vitória política do que econômica, a despeito do fator econômico tá no cerne da questão, cara. Eu acho que tem um montante aí de 5 bilhões, o Campedelli pode falar melhor sobre esse aspecto mais técnico, mas do ponto de vista político me parece que é uma vitória indiscutível para o Lula. Por quê? Porque isso estava sendo utilizado como uma, digamos assim, vitória do lado bolsonarista. Eduardo Bolsonaro, Paulo Figueiredo estão nos Estados Unidos e estavam empenhados demais nesse processo e estavam cantando vitória com base nisso. Que, olha, aconteceu, estavam cantando vitória da aplicação da Magnitsky contra o Moraes, contra o Gonê, acho, outras sanções contra a mulher do Moraes e tal, mas, por incrível que pareça, e a estupidez atroz que envolve essa estratégia, agora foda-se, eles são estúpidos, eu dou graças a Deus, não estou aqui para ficar aconselhando ninguém, principalmente da extrema-direita. A estratégia deles era essa, era atacar o Brasil no sentido de demonstrar força, no sentido de demonstrar que temos o ouvido
da Casa Branca, do Trump e tal. Não sei, você perguntou se foi uma surpresa. Chega a ser uma surpresa, Bezi, porque a coisa vinha de alguma forma caminhando nessa direção. Eu não sei se eu esperava tudo isso já no curto prazo, o que é uma baita vitória imediata, politicamente, sobretudo, como eu disse, pro Lula. Agora, que Natal de bosta que a família Bolsonaro vai ter? Perderam tudo, meu irmão. Não sobrou porra nenhuma. É tipo, motherfucker, tapa na cara deles, assim, sabe? Ficou muito ruim pros Bolsonaro. No mais, para passar pro Campedelli, Bezi, eu acho que a gente precisa aproveitar essa oportunidade para discutir a nossa pauta exportadora e o projeto de nação que a gente tem vigente nesse sentido. Tá? A gente precisa evoluir para deixar de ser exportador de produto primário. Esse é um debate surrado, que todo mundo sabe, mas que no limite acaba sendo circunscrito pela forma como a República está constituída. A gente continua dando muita isenção fiscal, muito plano safra, muito recurso, acaba mobilizando o erário para quem já tem muito e olha pouco para o desenvolvimento de um projeto nacional que seja realmente efetivo no sentido de desenvolver as potencialidades do Brasil. Como eu vejo, essa é a questão central que a gente tem que trabalhar com esse assunto aí, Campedelli. Fala aí, André. Exatamente. Eu acho que, assim, se for me pegar de surpresa, não sei, assim, porque, assim, já tava, assim, o engraçado foi dois feriados, né, Bez? Foi no dia 9 de julho, né, foi feriado aqui em São Paulo, o tarifaço foi anunciado. E agora, em outro feriado também, a gente tem a retirada de quase todo o tarifaço, né? Porque sobrou... O Trump tá legal, né, André? Ele faz a gente pode beber, pode tomar umas a mais ali no feriado, tal. Obrigado, Trump, né? Porque quando a gente surpresa, no caso de ser um feriado e a gente ter que fazer esses cortes aqui hoje, né? Mas de qualquer forma, André, assim, o que impacta, né, o Brasil aí em médio, longo prazo, curto prazo, né? Já impacta em curto prazo, né? Exatamente, assim, o que impacta mesmo assim, a gente já tinha achado, inclusive, aí, novos mercados consumidores para a maioria desses produtos aí que eles estavam sendo taxados. Eu acho que até por isso, né, que você teve essa retirada de taxação, porque o Trump, primeiro, ele tá vendo a inflação subir lá nos Estados Unidos aí, o preço do café, o preço da carne, o preço de algumas frutas se elevando muito, né, e eles comem muita fruta brasileira no café da manhã, carne brasileira é muito consumida lá, o café, a gente não precisa falar, todo o mundo vive de café, né? E a gente já estava achando o mercado dos consumidores, aumentou a quantidade, né? De café, de carne que foi vendida, né? O que sobra realmente aí, eu acho que isso, né, tem que entrar aí na pauta, é a questão dos pescados, né? Porque influencia muito pequenos produtores do Nordeste, né? Eu acho que essa tem que ser a próxima pauta aí, tem que ser agora a nova urgência, porque o café, a carne já estava sendo exportada para outros cantos, né? Ele sentiu a inflação tá batendo, né? Então, você vê, a gente conseguiu retirar o tarifaço sem dar nada. Parece que a nossa estratégia aí que a gente teve aí foi muito boa falar assim, não, deixa o pessoal fazer essa loucura aí de taxar 50%, deixa eles sentirem os efeitos disso aí, a gente vai não precisar fazer muita coisa, vai ter que negociar depois, mas deixa eles que daí a gente vai conseguir fazer isso sem grandes problemas, né? Você vê, Japão, União Europeia, principalmente, quando foram fazer os acordos aí em relação ao tarifaço, tiveram que vender muita coisa, tiveram que vender a vida, né, para conseguir reduzir as tarifas. E o Brasil, basicamente, não fez muito esforço, não fez muita coisa. Sucesso aí do Lula, sucesso do Mauro Vieira, principalmente aí com essas negociações. A gente já não estava sentindo muito, acho que vai ser bom aí para o negócio. E falando essa questão aí que o César falou de mudar a nossa pauta exportadora, né? Cara, isso é uma coisa que realmente é muito necessário, muito urgente. Eu acho que com a nova Indústria Brasil, a gente já começa a pensar um pouco, a gente já tem melhores condições aí de funcionamento da indústria brasileira aí a partir dessa nova Indústria Brasil, que faz com que a indústria sinta um pouco menos da Selic. A gente está com a indústria caindo agora, porque também 15% aí não tem mágica, né? Não tem como, mas a gente resistiu muito mais tempo à indústria esse ano do que a gente estava resistindo no passado, do que a gente resistia no passado. E ano passado a gente teve um crescimento bem forte na indústria, né? Foi o maior crescimento, foi até maior do que o dos serviços, né? Então eu acho que aí
Se a gente manter a nova indústria Brasil, e, cara, não adianta, isso daí é uma coisa que vai ser de médio e longo prazo, essa reindustrialização brasileira, né? Eu acho que é um primeiro passo importante e tem que manter isso, cara, tem que continuar, porque você tem linhas de créditos especiais lá, a BNDES atuando forte. Acho que esse é o segredo, viu, César? Caro galã e galô, vou te contar uma coisa que pode mudar completamente a forma como você vê sua rotina financeira. Uma oportunidade real de trabalhar no Brasil e fazer uma grana extra ganhando em dólar. E olha, não é nada mirabolante, é trabalho sério mesmo. Este print aqui do lado é do Iago, que topou experimentar. Nos primeiros 4 dias, depois de aplicar o método que o Clayson ensina, o Iago conseguiu fazer 87 dólares. Se a gente converter, dá uma média de R$ 463 em 4 dias. O Marcos levou mais adiante e fez quase 700 dólares, quase 4 mil reais em 2 semanas. Olha, eu sei que você já deve ter escutado um monte dessas promessas malucas por aí na internet. Mas aqui não. Você vai aprender de verdade a construir uma renda através da internet. Não é para te deixar milionário, mas para te dar uma força com as contas básicas do mês. E pode ficar bem tranquilo que você não vai jogar tigrinho, não vai ser enganado, nem enganar ninguém para ganhar esse dinheiro. Mas Beze, eu vou repetir o mesmo resultado do Iago logo de cara? Talvez não. Pode ser que demore uns dias para você pegar o jeito da coisa, ou fazer como o Marcos fez em 2 semanas. Mas, aplicando tudo certinho, você chega lá. Só que para entender como funciona direito tudo isso, você precisa assistir as 3 aulas gratuitas. Porque não é mágica, é trabalho mesmo, mas com total liberdade de horário e lugar. Se você acredita que essa oportunidade pode te ajudar a ter uma renda extra nas suas horas livres e que faça diferença, clica no link que está na descrição desse vídeo e fala com o Clayson no WhatsApp. Lá ele vai te mandar as 3 aulas e você pode decidir depois se segue com o método ou não. É de graça e já te mostra uma forma real de renda extra.